Vida e Ensinos, capítulo 19. Lutas com a pobreza. Em Gorham, Maine, em 26 de agosto de 1847, nasceu nosso filho mais velho, Henry Nichols White. Em outubro, o irmão e a irmã Rowland de Topsham amavelmente nos ofereceram uma parte de sua casa, que alegremente aceitamos. Demos início às atividades domésticas com mobília emprestada. Éramos pobres e passávamos por tempos difíceis. Tínhamos resolvido não depender de ninguém, buscar nosso sustento por nós mesmos e ainda ter algo com que ajudar outros. Mas não prosperávamos. Meu marido trabalhava arduamente transportando pedras na estrada de ferro, mas não ganhava o que lhe era devido por seu esforço. O irmão e a irmã Rowland liberalmente compartilhavam conosco sempre que podiam, mas eles também viviam em circunstâncias limitadas. Criam plenamente na primeira e na segunda mensagem e haviam generosamente doado seus recursos para o avanço da obra, até que ficaram dependendo de seu trabalho diário. Meu marido parou de carregar pedra e, com seu machado, foi à mata para rachar lenha. Com dor contínua em um dos lados do corpo, trabalhava desde a madrugada até o escurecer para ganhar cerca de 50 centavos de dólar por dia. Nós nos esforçávamos para conservar bom ânimo e confiar no Senhor. Eu não reclamava. Pela manhã, sentia-me grata a Deus por ter nos guardado mais uma noite, e à noite sentia-me agradecida por nos ter dado mais um dia. Certo dia, quando nossas provisões acabaram, meu marido foi ao seu patrão para obter dinheiro ou mantimentos. Era um dia tempestuoso e ele andou quase 5 quilômetros debaixo de chuva para ir e voltar. Trouxe para casa, nas costas, um saco de provisões contendo várias porções. Ele atravessou a aldeia de Brunswick, onde muitas vezes havia feito palestras. Quando ele entrou em casa, muito cansado, meu coração desfaleceu. Minha primeira impressão foi de que Deus havia nos abandonado. Disse ao meu marido: chegamos a este ponto? O Senhor nos deixou? Não pude conter as lágrimas. Chorei amargamente durante horas e acabei desmaiando. Foram feitas orações em meu favor. Logo senti a influência animadora do Espírito de Deus e lamentei que tivesse cedido ao desânimo. Desejamos seguir a Cristo e ser semelhantes a Ele, mas algumas vezes desfalecemos sob provações e ficamos distantes dele. Os sofrimentos e as provações nos aproximam de Jesus. A fornalha consome a escória e dá brilho ao ouro. Foi-me mostrado nesta ocasião que o Senhor estava nos provando para o nosso bem e para nos preparar a fim de trabalhar pelos outros. Percebi que Ele agitou o nosso ninho para que não ficássemos acomodados demais. Nossa obra consistia em trabalhar pelas pessoas. Se prosperássemos materialmente, o lar se tornaria tão agradável que não teríamos desejo de deixá-lo. Deus permitiu que nos sobreviessem provações, a fim de que elas nos preparassem para as lutas ainda maiores que encontraríamos em nossas viagens. Logo recebemos cartas dos irmãos de vários estados,
convidando-nos para visitá-los. Porém, não tínhamos meios para sair de nosso estado. Nossa resposta foi que o caminho não estava aberto diante de nós. Eu achava que seria impossível viajar com nosso filho pequeno. Não desejávamos depender de outros e tínhamos o cuidado de viver dentro de nossos recursos. Estávamos decididos a sofrer em vez de fazer dívidas. O pequeno Harry logo ficou muito doente e piorou tão depressa que ficamos bastante apreensivos. Estava em estado de dormência, com a respiração rápida e pesada. Demos remédios, mas sem resultados. Chamamos uma pessoa experiente em tratamento de saúde que considerou seu restabelecimento duvidoso. Tínhamos orado por ele, mas não houve mudança. Havíamos feito da criança uma desculpa para não viajar e trabalhar pelo bem de outros, e receávamos que o Senhor estivesse para tirá-la de nós. De novo fomos diante do Senhor, orando para que tivesse compaixão de nós e poupasse a vida da criança. E nos comprometemos solenemente a sair confiando em Deus para onde quer que Ele nos mandasse. Nossas orações foram fervorosas e cheias de aflição. Pela fé, reclamamos as promessas de Deus e cremos que Ele ouviu nossas súplicas. A luz do céu rompeu as nuvens e brilhou sobre nós. Nossas orações foram misericordiosamente ouvidas. Desde aquela hora, a criança começou a se restabelecer. Primeira visita a Connecticut. Estando em Topsham, recebemos uma carta do irmão E. L. H. Chamberlain, de Middletown, Connecticut, insistindo conosco para assistirmos a uma conferência naquele estado em abril de 1848. Decidimos que iríamos, se pudéssemos conseguir os meios. Meu marido ajustou contas com seu patrão, verificando que tinha $10 a receber. Com $5 dessa quantia, comprei roupas de que estávamos muito necessitados. Consertei o casaco de meu marido, remendando até os remendos, de modo que era difícil dizer qual era o pano original das mangas. Haviam sobrado $5, com os quais faríamos a viagem até Dorchester, Massachusetts. Nossa mala continha quase tudo que possuíamos na terra, porém sentíamos paz de espírito e consciência limpa, e apreciávamos isso mais do que os confortos terrestres. Em Dorchester, fomos visitar o irmão Otis Nichols, e, quando estávamos saindo, a irmã Nichols entregou $5 para meu marido, que custearam nossa passagem para Middletown. Éramos estranhos naquela cidade, pois nunca tínhamos visto qualquer irmão de Connecticut. De nosso dinheiro restavam apenas 50 centavos de dólar. Meu marido não se atreveu a gastá-los para alugar uma carruagem, de modo que pôs nossa mala sobre uma pilha alta de tábuas em um terreno próximo em que se guardavam madeiras, e fomos a pé à procura de alguém que tivesse a mesma crença que nós. Logo encontramos o irmão Chamberlain, que nos recebeu em sua casa. Conferência em Rock Hill. A conferência em Rock Hill foi realizada num grande quarto inacabado da casa do irmão Albert Benjamin. Em carta ao irmão Stockbride Howland, meu marido lhe escreveu o seguinte a respeito da reunião. Em 20 de abril, o irmão Bowden mandou Middleton seu veículo, puxado por 2 cavalos, para nos transportar com os irmãos espalhados naquela cidade.
Chegamos ao destino aproximadamente às 4 da tarde, e poucos minutos depois chegaram os irmãos Bates e Gurney. Naquela noite, tivemos uma reunião de mais ou menos 15 pessoas. Na sexta-feira de manhã, chegaram mais irmãos até que atingimos o número de 50, mas nem todos haviam aceitado toda a verdade. Nossa reunião, naquele dia, foi muito interessante. O irmão Bates apresentou com clareza os mandamentos e, por meio de valiosos testemunhos, foi salientada sua importância para com cada um de nós. As palavras dele tiveram o efeito de confirmar os que já estavam na verdade e despertar os que não haviam se decidido completamente. Ganhando dinheiro para pregar. 2 anos antes me havia sido mostrado que algum dia visitaríamos a parte oeste do estado de Nova York. E agora, pouco depois de findar a conferência em Rock Hill, fomos convidados para assistir uma reunião geral em Bowling, Nova York, em agosto. O irmão Hiram Madison nos escreveu que os irmãos eram pobres e ele não podia prometer que fariam muito no sentido de custear nossas despesas, mas faria o que pudesse. Não tínhamos meios com que viajar. A saúde de meu marido era precária, mas foi apresentada a ele a oportunidade de trabalhar no corte de feno e decidiu aceitar o trabalho. Pareceu-nos que deveríamos viver pela fé. Quando nos levantávamos pela manhã, nos prostrávamos ao lado da cama e suplicávamos a Deus que nos desse forças para trabalhar durante o dia, e não ficávamos contentes sem a certeza de que o Senhor tinha ouvido nossas orações. Meu marido saía então para manejar sua foice na força que Deus lhe dava. À noite, quando voltava para casa, novamente suplicávamos a Deus forças com que ganhar recursos a fim de disseminar a verdade. Em carta ao irmão Howland, escrita no dia 2 de julho de 1848, ele falava assim dessa experiência. Hoje o dia está chuvoso, por isso não vou cortar feno. Caso contrário, não escreveria. Corto feno 5 dias para os descrentes, aos domingos para os crentes, e descanso no 7º dia. Portanto, tenho apenas bem pouco tempo para escrever. Deus me dá forças para trabalhar arduamente o dia todo. Os irmãos Holt, John Belden e eu assumimos a responsabilidade de cortar cerca de 40 hectares de pasto, ao preço de 87 centavos e meio de dólar o hectare. Louvado seja o Senhor! Espero ganhar alguns dólares para empregar na causa de Deus. Como resultado desse trabalho no campo de feno, meu marido ganhou 40 dólares. Com uma parte desse dinheiro, compramos algumas roupas necessárias e restaram recursos suficientes para irmos à parte oeste de Nova York e voltarmos. Eu não estava me sentindo bem e era impossível viajar e cuidar de nosso filho. Assim, deixamos nosso pequeno Henry, com 10 meses de idade, em Middleton, com a irmã Clarice Bonfay. Foi uma dura prova para mim me separar de nosso filho, porém não ousamos permitir que nossos sentimentos por ele nos desviassem do caminho do dever. Jesus deu sua vida para nos salvar. Como é pequeno todo o sacrifício que possamos fazer quando comparado com o dele. Conferência em Volney. Nossa primeira reunião geral no oeste de Nova York, iniciada em 18 de agosto, foi celebrada em Volney.
no celeiro do irmão David Arnold. Mais ou menos 35 pessoas estavam presentes, pois esse era o número de amigos que se podia reunir naquela parte do estado. No entanto, desse número dificilmente haveria 2 que estivessem de acordo entre si. Alguns se apegavam a erros sérios e cada um defendia firmemente suas opiniões, declarando que estavam de acordo com as Escrituras. Essa estranha divergência de opinião acarretava um peso tremendo sobre mim. Vi que muitos erros estavam sendo apresentados como verdade. Parecia-me que Deus estava sendo desonrado. Um grande pesar me oprimia o espírito e desmaiei sob esse fardo. Alguns recearam que eu estivesse morrendo. Os irmãos Bate, Chamberlain, Gurney, Edson e meu esposo oraram por mim. O Senhor ouviu a oração de seus servos e eu recobrei os sentidos. A luz do céu veio sobre mim e logo perdi a noção das coisas terrestres. Meu anjo assistente me apresentou alguns dos erros dos amigos presentes e também a verdade em contraste com seus erros. Essas opiniões contraditórias, que eles alegavam estar em harmonia com as Escrituras, estavam apenas em conformidade com a opinião deles com relação aos ensinos da Bíblia. Foi-me mandado dizer-lhes que deveriam abandonar seus erros e aceitar as verdades da mensagem do terceiro anjo. Nossa reunião se encerrou de forma triunfante. A verdade venceu. Nossos irmãos renunciaram a seus erros e uniram-se à mensagem do terceiro anjo. Deus os abençoou grandemente e acrescentou muitos ao seu número. Visita ao irmão Snow. De Volney, viajamos para Port Gibson, a cerca de 90 quilômetros, para atender a outro compromisso em 27 e 28 de agosto. No caminho, escreveu meu esposo em carta endereçada ao irmão Hastings, datada de 26 de agosto, paramos na casa do irmão Snow, em Hannibal. Há naquele lugar 8 ou 10 pessoas. Os irmãos Bates, Simons e Edson, com sua esposa, ficaram toda a noite com eles. Pela manhã, Ellen foi tomada em visão, e enquanto esteve assim, todos os irmãos chegaram. Um deles não concordava conosco quanto à verdade do sábado, mas era humilde e bom. Ellen se levantou em visão, tomou a Bíblia grande, levantou-a perante o Senhor e falou fazendo uso dela, levando-a então àquele humilde irmão e a pôs em seus braços. Ele a tomou enquanto lágrimas rolavam em seu rosto. Então Ellen veio se sentar ao meu lado. Ela esteve em visão por 1h30, tempo em que absolutamente não respirou. Foi um momento comovente. Todos choravam muito de alegria. Deixamos o irmão Bates com eles e aqui viemos com o irmão Edson.